Amém. Bom dia a todos, a graça e paz. Amém. Que o Senhor possa estar falando com você através dessa mensagem. Vamos abrir nossa Bíblia, ou acessar, mas vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Vamos estar lendo do verso 1 ao 3. Êxodo 20, do 1 ao 3. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos repetir o verso 3 todos juntos? Não terá outros deuses diante de mim. Mais uma vez, 1, 2, 3. Não terás outros deuses além de mim. Amém. Amados, vamos estar dando início a essa série de mensagens sobre os 10 maiores valores. Os 10 maiores valores extraídos aqui dos 10 mandamentos. E que essa série de mensagens, esse mergulhar nas Escrituras, possa trazer em nossos corações algo novo, reafirmando a nossa fé em Cristo Jesus, e que nós possamos estar realmente valorizando, entendendo o verdadeiro valor que as Escrituras trazem para nós. Amados, falar sobre os 10 mandamentos, falar sobre a lei do Senhor, nós temos que entender um pouco sobre o contexto onde foi inserido os 10 mandamentos. Como que foi dado os 10 mandamentos? Eu creio que todos já conhecem, já ouviu falar, mas vamos estar relembrando, entendendo um pouco do contexto histórico desse momento. E nós entendemos que os 10 mandamentos foi o próprio Deus que escreveu. Eu fico tentando imaginar algo escrito por Deus, entregue a Moisés, para depois passar para o seu povo, né? E quando nós olhamos para o capítulo 19 de Êxodo, mostra que no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Ou seja, o povo de Deus, os filhos de Israel, eles eram escravos no Egito. Eles faziam 400 anos que estavam no Egito, e o Senhor liberta o seu povo do Egito, tira o seu povo do Egito e leva para o deserto, através de uma promessa da terra prometida. E quando o povo estava 3 meses no deserto, o Senhor entrega esses mandamentos para o seu povo. Então, diante desse contexto, diante desta história, diante de tudo o que tinha acontecido com o povo, o Senhor entrega esses 10 mandamentos, as leis, né, para o seu povo. Lembrando que o povo era escravo, né, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, né, ali todo o povo de Deus ficou escravo no Egito. No começo chegaram no Egito porque não tinha comida, estava tendo fome. Você lembra que José foi vendido para o Egito, e depois de um tempo houve uma grande fome, todo o povo, os filhos de Israel foram para o Egito, e depois ficaram ali. No começo foi tudo bom, né, porque José estava vivo, era governador, e depois foi passando os tempos, foi mudando o faraó, e ali o povo acabou ficando escravo durante 400 anos. E o Senhor liberta esse povo, leva para o deserto, e traz uma lei, traz mandamentos, traz uma constituição, mostra os valores. E eu queria trazer um conceito aqui sobre as leis, né? Porque às vezes a gente fala de leis, de mandamentos. As leis são separadas em 3 categorias, que nós, na teologia, nós podemos separar. Primeira, as leis civis, que nós olhamos em Levítico, as leis civis, ou seja, como o povo de Israel deveria se comportar, que tipo de alimento, de comportamento que eles deviam ter, né? E isso era restrito ao povo de Israel. Depois vem as leis cerimoniais, ou seja, os sacrifícios de animais.
Animais tinham que ser sacrificados, tinha ali as ofertas ao templo, o sacerdote entregue. Isso também relacionado à velha aliança. E a terceira categoria, que são as leis morais ou espirituais. Essas são inegociáveis. E até hoje nós praticamos, elas são válidas até hoje. Então as duas primeiras categorias, as leis civis e cerimoniais, restringem ao povo de Israel, à nação de Israel. Mas as leis morais e espirituais, ela nos abrange através de Cristo Jesus. Então, resumindo os 10 mandamentos, ele traz o caráter de Deus, traz quais são os princípios de Deus. Se Deus escolhe uma nação e ele separa essa nação, coloca como uma nação santa, como um povo separado, então ele coloca algumas regras, algumas normas para seguir. Então, os 10 mandamentos traz esse caráter, esse princípio de Deus. Porque esse Deus ama o seu povo e quer o melhor para o seu povo. Então, que nós possamos estar reconhecendo esses valores. E o que esse primeiro mandamento, né, onde nós repetimos várias vezes: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, onde nós vamos meditar nessa manhã, onde nós vamos estar nos aprofundando um pouco mais sobre isso. Não terás outros deuses diante de mim. Então, a primeira lição básica, como nós podemos reconhecer esse valor através de não ter outro Deus diante do nosso verdadeiro Deus, ou como nós guardamos esse mandamento, quais são as lições, quais são os valores que, quando nós guardamos esse mandamento, nós podemos viver e aplicar em nossas vidas. Primeiro, é o relacionamento com Deus. Quem realmente diz amar ao Senhor, deve cumprir com seus mandamentos, com o que Ele ordena em sua palavra. Lá em 1 João 3:6 diz: ora, sabemos que temos o conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Um relacionamento pessoal com Deus. O nosso Deus quer se relacionar conosco. Ele quer ter esse relacionamento. No verso 3 diz, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus, o único Deus. E o povo de Deus, os filhos de Israel, ficaram escravos no Egito durante 400 anos. No Egito, eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários outros deuses. Vários deuses. Imagina um povo vivendo num contexto durante 400 anos, onde ali, aquela nação adorava outros deuses. Onde eles cultuavam outros deuses. E aquilo, sutilmente, foi entrando no coração e vão criando referências nos corações. E quando Deus liberta o povo do Egito, e traz para uma terra prometida, uma nova nação. O primeiro mandamento fala, não terás outro Deus além de mim. Não colocarás outro Deus diante de ti. Porque ele já sabia que o povo tinha essa referência. Não, no Egito tinha vários outros deuses. Eu posso adorar outros deuses. E o nosso Deus é um Deus exclusivista. Ele não reparte a glória dele com outro Deus. Isso é interessante para nós, esse princípio. Porque nós ensinamos os nossos filhos a repartir as coisas. Pelo menos em casa é assim, né? Repartir a comida, compartilhar os brinquedos. Tem coisas na nossa vida que nós compartilhamos, nós repartimos, né? E principalmente as crianças, alguns têm mais resistência do que os outros,
né? Principalmente quando tem um doce gostoso, uma sobremesa, uma comida gostosa, tem que dividir, né? Fala, ó, deixa para o seu irmão não comeu, sua irmã não comeu, né? Às vezes acontece, deixa para o seu pai, a hora que seu pai chegar tem. Então, nós ensinamos os nossos filhos desta forma, a compartilhar, a repartir. Mas tem algo em nossas vidas, tem algumas coisas em nossas vidas que nós não repartimos, que nós precisamos ser exclusivistas. Tipo, um segredo. Você não vai, alguém vai te contar um segredo, vai te desabafar, pedir uma ajuda, você não vai sair compartilhando com todo mundo. Tem que ser algo exclusivo. Outra coisa que nós não devemos compartilhar, o amor da nossa esposa, do nosso esposo no casamento. Não vai dar certo o marido compartilhar o amor com outras mulheres, ou a mulher com outros homens. Isso tem que ser exclusivo, tem que ser específico. E o nosso Deus, Ele espera de nós essa prioridade, ser exclusivo para Ele. E Ele não compartilha isso. As outras coisas nós podemos sim compartilhar, mas o nosso relacionamento, essa expectativa, essa adoração a Deus tem que ser única e exclusiva para Ele. Porque nós, como o João Calvino diz, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós somos seres adoradores. E sutilmente nós colocamos e criamos ídolos em nosso coração. E quando menos percebemos, quando alguma situação acontece, nós criamos ídolos e estamos adorando esse ídolo. Aconteceu com o povo de Israel. Quando você olhando a história aqui, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, com Deus passando os mandamentos para ele, o povo ficou no pé do monte, e ali estava demorando, e o povo, o que aconteceu? Criaram um ídolo, criaram um bezerro de ouro, e começaram a adorar. Então o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolo, e nós temos que estar atentos a isso, porque conforme as dificuldades, a caminhada, nós podemos colocar outra coisa, ou pessoas, ou situações diante desse Deus. Então, vamos estar atentos a isso, porque o povo saiu de uma nação que era politeísta, que adorava vários deuses, né? Sabemos que são várias situações, que nem o politeísta, ele acredita em muitos deuses, né? Algumas religiões politeístas, que nem até o shintoísmo no Japão, eles creem em 6 milhões de deuses, né? Então, tipo, um animal você não pode matar, porque ali pode ser um deus, ou alguma entidade espiritual, né? Várias situações. O panteísta, ele crê que tudo é Deus, e Deus é tudo. Deus é uma energia, Deus é uma força, né? Então tudo é Deus e Deus é tudo, e ali eu posso olhar para o sol é Deus, olhar para a árvore é Deus, e Deus está em tudo. E só temos 3 religiões que é monoteísta, 3 religiões que seguem apenas um único Deus: o judaísmo, islamismo e o cristianismo. A diferença desses 3, do judaísmo e o islamismo, que creem num Deus único, né? Um Deus único. O cristianismo, ele crê nesse Deus todo-poderoso, mas um Deus triuno. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1, 1 em 3. Então, o cristianismo, ele crê, é monoteísta, cremos apenas em um Deus, mas esse Deus, ele se relaciona entre si. Então ele é um Deus triuno, e um Deus que quer se relacionar conosco. Amados, só de imaginarmos essa situação, de o próprio Deus pegar uma tábua, escrever a lei e entregar, fala: Moisés, entrega para o meu povo isso.
mostra uma decisão, uma atitude de relacionamento com esse povo. A iniciativa veio de Deus. Ele nos amou primeiro. O primeiro passo veio dele para nós. Falou: eu sou o seu Deus, eu sou o Deus que tirou do Egito, eu sou o Deus que libertou vocês. E os meus princípios são esses aqui, os meus mandamentos. Isto mostra o meu caráter, mostra os limites. Se você me ama, se você quer se relacionar comigo, então eu escrevo alguns limites, o pacto com o seu povo. Olha que coisa maravilhosa, amados. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que o próprio Deus fala: vocês querem me amar? Vocês querem seguir conforme a minha vontade, conforme o meu coração? Quer se relacionar comigo? Quer ter intimidade comigo? Então, siga isso, os mandamentos. Não terás outros deuses diante de ti. E quando nós olhamos Salmo 139, mostra esse Deus relacional, esse Deus que conhece o teu povo, esse Deus que espera nós nos relacionarmos. E olha que valor, olha que riqueza isso. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quanto me assento e quanto me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à minha língua, à minha boca, e tu, Senhor, já conheces toda, tu me cercas por trás diante de mim, e põe a mão. Um Deus que conhece os nossos pensamentos, um Deus que conhece o nosso coração, um Deus que conhece o nosso sofrimento, um Deus que conhece as nossas alegrias. É um Deus de relacionamento. E eu te pergunto, como que está a sua vida diante desse Deus? Desse Deus maravilhoso, que é exclusivo, que é único, que merece toda adoração. Como temos nos relacionado com Ele? Essa é a primeira verdade, essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse mandamento. Segunda lição que nós aprendemos diante desse primeiro mandamento, desse mandamento fundamental, é a gratidão ao Senhor. Porque lembra que o povo estava escravizado. E Faraó aumentava o serviço do povo para eles não ter templo, somente por comida. O povo estava preso, era escravo, e o Senhor liberta. E vem a outra lição, que é a gratidão. A lei foi dada após a libertação do povo. A lei é a expressão da graça de Deus. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Amados, o nosso Deus é o Deus que nos traz a liberdade. Somos livres através de Cristo Jesus. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou do Egito, da opressão. E diante desta libertação, nós temos uma gratidão diante do Senhor. Ter um coração grato, porque a graça dele nos libertou. E essa é uma lição que nós temos que colocar em nossos corações. Que somos libertos pela graça. E como foi a libertação lá do Egito? Na última praga, que o Senhor falou, chama ali Moisés e falou: mata um cordeiro, pega o sangue, passa no umbral das portas, celebram, porque ali o anjo da morte não entrará na casa, onde matou todos os primogênitos daquele povo. E ali houve a libertação, né? Depois teve a morte e tal, depois o povo foi liberto do Egito. E que
e que nós possamos entender a graça de Deus, ter um coração. Que nós não podemos apenas guardar a lei por uma obrigação, que nós podemos não somente cumprir a lei, cumprir os mandamentos por uma obrigação, mas sim por uma gratidão da obra de Cristo em nossos corações e nossa vida. E diante do que Cristo fez por nós, a nossa reação a Ele é cumprir os seus mandamentos, obedecer a tua vontade, mas que seja com algo de gratidão, não como um peso, não como uma obrigação, mas sim saber que o Senhor nos libertou, e que nós possamos olhar para trás e falar: Senhor, antes eu era escravo, e agora eu sou livre, e o Senhor tem uma terra prometida para nós. Então que nós possamos realmente guardar esse mandamento com um coração grato ao Senhor, porque Ele já fez por nós. E como que está o nosso coração diante disso? Diante da obra de Cristo na cruz, diante do perdão dos pecados, diante da reconciliação para com esse Deus, que nós possamos ter esta gratidão diante deste Deus. E a última lição que nós podemos olhar diante desse texto é a consagração. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. A nossa consagração a Deus não vem apenas com cumprimentos de obrigações ou obediência, mas sim com a decisão de fazer mais do que foi pedido ou mandado. É quando fazemos alguma coisa de forma espontânea, simplesmente porque queremos agradar a Deus. Jesus mesmo nos deu os exemplos em João 8:29. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Adorar a Deus não envolve apenas o relacionamento com Deus, quando nós vemos na primeira parte, o relacionamento, ter essa comunhão com Deus, não envolve apenas uma gratidão pela obra que Ele fez por nós, mas sim também envolve uma dedicação e um esforço para com esse Deus. Envolve uma dedicação nossa, uma ação nossa diante desse Deus, um esforço diante desse Deus, diante dessa situação, e que nós possamos estar cada dia mais diante desse mandamento, diante desse relacionamento com Deus, nos dedicando e consagrando as nossas vidas ao Senhor, tendo esse esforço diante de Deus. Uma das primeiras palavras que eu aprendi no Japão, né, às vezes o pessoal fala arigatou, sayonara, que é as mais comuns, mas no dia a dia, quando eu entrei numa fábrica para trabalhar, a primeira palavra que o líder japonês falou para nós foi gambare, né? Ou gambate, ou gambarimasu, dependendo da ação do verbo, que significa esforça-te, se dedique. E no primeiro dia, eu lembro que meu primeiro dia, nós trabalhávamos numa fábrica de alimentos, né? E pesava maionese. Maionese vendia para os mercados, era um potinho de maionese. Falei, o potinho é leve, acho que pegava 200 gramas. E o pessoal foi ensinar o serviço e falou: você só tampa. Vem o potinho passando na esteira, você pega uma tampinha e tampa. Só tampar e colocar na caixinha. Falei, nossa, mas que serviço fácil. Gente, isso é muito fácil. Que olha, ganhar esse dinheiro, ganhar bem, só para pegar uma tampinha aqui, pá. E fechar e colocar ali. Eu falei, é leve demais, ar-condicionado, climatizado, tudo. Eu falei, maravilha. Amados, a primeira hora foi uma maravilha. Na segunda hora, eu já estava olhando aqueles pratinhos, eles já estavam ficando, vindo um monte de uma vez. Eu falei, meu Deus, isso aqui já tá acumulando. Quando deu 4 horas de serviço, eu falei, não vai acabar, já está na hora de ir embora. Aí veio o líder falando, gambate, se esforça. Eu falei, não, dá para esforçar um pouquinho. Deu 6 horas, eu falei, não, agora já estou ficando no meu limite já, né? Já estou cansando de ver esses pratinhos, e cada vez mais rápido.
Deu 8 horas de serviço, o líder de novo falou, Gambare, Takehiro, Gambare, né? Aí eu falei, não, peraí, já está na hora de acabar. Deu 8 horas, deu 12 horas de trabalho. E ele veio falar, Gambare, né, Takehiro? Tipo assim, você se esforçou, né? Então, tem que ter uma dedicação. Eu falei, meu Deus, mas era fácil no começo, parecia simples. Mas depois de 12 horas de serviço, aquilo ali estava cansativo demais. Eu já não estava nem enxergando, não sabia mais nem meu nome, não sabia nada. Porque estava exausto. Nossa caminhada com Cristo. Às vezes as dificuldades, as lutas, nós nos encontramos exaustos e cansados. Mas o Senhor fala para nós hoje, Gambare, esforça-te. Se dedique, continue fazendo, que vai ter um prêmio, você vai ter uma recompensa, né? Naquele momento eu queria só ir para casa, dormir, descansar, mas vai valer a pena. Em muitas situações da nossa vida, nós deixamos de dedicar ao Senhor, nós deixamos de nos consagrar ao Senhor, nós deixamos de fazer muitos esforços ao Senhor. E aí, nós vamos enfraquecendo. E vamos deixando de lado alguns princípios. E você lembra quando João Calvino falou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Nós começamos a construir outros ídolos. Começamos a criar outros deuses e adorar outros deuses. Porque, eu creio no Senhor, eu adoro esse Deus, mas, eu vou descansar um pouquinho. Eu vou curtir um pouquinho, eu vou adorar um pouco esse prazer. Eu vou dedicar a outros deuses. E aí vamos negociando. E vamos dividindo. E o Senhor fala, não terás outros deuses além de mim. Então a consagração é algo fundamental, a dedicação, amados. Que essa mensagem venha trazer esse encorajamento em nossos corações, a nos dedicar, a nos esforçar, a estar juntos em comunhão com os irmãos, a estarmos aqui presentes no culto de celebração, a estarmos orando, dedicando ao Senhor, buscando na palavra, se esforçando ao Senhor, investindo em missões, intercedendo por irmãos que estão no campo. Às vezes nos encontramos cansados, mas o Senhor nos fortalece, Ele é presente, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que essa consagração, essa dedicação venha ser ao Senhor, a esse Deus maravilhoso. E que nós possamos guardar esse mandamento, amados, e praticá-lo. Viver dessa forma. Mas não para... tem alguns erros que até eu no início da minha caminhada cristã, quando eu era adolescente, não entendia muito. Mas tem alguns erros que nós cometemos que fala que quando somos salvos que praticamos o mandamento, ou seja, eu pratico os mandamentos, eu obedeço o que o Senhor mandou para ser salvo. Não é isso. Porque a salvação é pela graça em Cristo Jesus. A salvação vem através de Cristo Jesus, não por esforço ou mérito nosso, mas nós dependemos de Cristo Jesus. Então, a graça que nos alcançou através de Cristo nos faz a dedicar e consagrar mais ao Senhor, a esse Deus maravilhoso que nos ama. E outro erro que às vezes nós praticamos, vemos, já que eu sou salvo, já que a graça me alcançou, já que o Senhor me salvou, então eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar na minha, eu vou ficar na minha zona de conforto, quietinho no meu canto e deixo que os outros fazem, porque eu já estou garantido, eu sou filho de Deus e eu estou de boa. Um outro erro. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos restaurados, regenerados através de Cristo,
Uma das marcas de Cristo em nós é viver a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos dele. Então que o Espírito Santo venha nos movimentar, venha agitar os nossos corações, para estarmos consagrando cada vez mais ao Senhor. E quando nós olhamos esse mandamento, quando nós olhamos as leis do Senhor, aponta a um Deus que é santo e perfeito e puro. Um Deus puro, santo, que não tem pecado, que não tem erro, que não tem falhas. É diante desse Deus que nós nos reconhecemos. E quando nós olhamos os mandamentos, olhamos as Escrituras, nós percebemos que quando nós vemos esses mandamentos, nós somos incapazes de praticar todos. Porque nós olhamos e falamos, não, isso aqui é muito pesado para mim. Isso é difícil. Mas por isso que nós precisamos de Cristo em nós, para cumprir os mandamentos. Se não tiver Cristo, se não tiver o Espírito Santo habitando em nós, nós não vamos conseguir. Nós não vamos ter a força. Nós não vamos conseguir obedecer à vontade de Deus. Eu lembro uma vez que um rapaz que era caminhoneiro, e eu também trabalhava com caminhão lá no sertão, transportando água para as comunidades. Ele chegou e falou, pastor, esse serviço que a gente faz, de ficar viajando, de estar na estrada, é impossível ser crente dessa forma. Não dá para nós. Não dá para ser cristão nessa vida de caminhoneiro que fica vários dias na estrada, porque a gente não consegue. Eu falei, como assim não consegue? Fala, não dá, porque a carne é fraca e as outras coisas, vai botando um monte de desculpas, um monte de situações. Eu falo, eu falei para ele, se você reconhece que não consegue, se você reconhece que a sua própria força, você não consegue estar com Deus, aí é onde você precisa conhecer Jesus. Você precisa se relacionar com Ele, porque através dEle, do Espírito Santo, de Cristo em nós, Ele vai nos fortalecer a ter uma vida que agrada ao Senhor, que cumpre a vontade dEle em nós. E que os mandamentos também apontam para Cristo, porque Jesus conseguiu cumprir todos. E que nós possamos estar nesta manhã, relembrando e praticando esse primeiro mandamento, que é não terás outro Deus. Que o Senhor possa olhar para os nossos corações e que possa ter somente o lugar dEle em nós. Que nós possamos ter um coração de gratidão e uma consagração a esse Deus. Nos esforçar e dedicar a esse Deus. Então, deixo essa palavra, amada igreja, aos irmãos, que o Senhor possa estar fortalecendo os nossos corações e que nós possamos estar diante desse Deus, colocando Ele como o único Deus em nossas vidas. Se você já é cristão, entregou a sua vida para Ele, Ele diz, não terás outro Deus diante de mim. Agora, se você não é cristão, e ainda não entregou e não dedicou a sua vida a Jesus, Ele te convida, nesta manhã, a entregar a vida para Ele. Através de Cristo, como o único suficiente Salvador, Cristo nos convida a não ter outros deuses, mas sim ao único Deus. E que você guarde esse convite e toma um passo diante desta decisão de crer em Cristo Jesus, que através dele nós possamos estar desfrutando desse maior valor, de algo tão precioso que é ter esse relacionamento com Deus, e que Ele está
esperando de nós essa decisão de dedicarmos e nos consagrarmos mais a Ele. Amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E desde já quero pedir perdão, ó Deus, por muitas vezes permitirmos que outros deuses entrem em nossos corações, ó Pai. Como o ego, como o dinheiro, como o prazer, como ideologias, ó Pai. Que criamos ídolos, ó Deus, em nossas vidas. Mas como diz o salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, ó Pai. Vê, Senhor Deus, se há em nossos corações algum outro Deus pequeno. E venha tirar de nós, ó Pai. Venha nos perdoar, Senhor. E que o nosso relacionamento contigo venha estar sendo com mais intimidade, consagração, ó Pai. E gratidão diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa oportunidade, ó Pai. E que possamos desfrutar desse valor maior, ó Pai. Que é ter o Senhor como Deus em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém.